Vamos iniciar aqui os exercícios sobre assimetria e curtose. Para isso, vamos utilizar aqui essa tabela, né? Essa tabela com 102 dados. Então, usando a amostra de 102 imóveis do centro de Florianópolis, classifique cada variável no que se refere à assimetria e curtose. A amostra pode ser observada na tabela 1. Também vou disponibilizar ela no Moodle para que vocês possam utilizá-la depois. Aqui nós temos o seguinte, né? Pede-se para classificar cada variável. Cada variável que se refere são o valor total, área e a distância. Aqui foi uma tabela usada em um trabalho em grupo do mestrado, que a gente queria descobrir o valor do imóvel, né, e utilizou-se o método da regressão linear, né, com várias variáveis, no que a gente queria entender como as variáveis influenciavam o valor total. Então, aqui a gente tem a área, né, tem a distância, no caso aqui a distância é a orla. Eu não trouxe aqui todas as variáveis, só trouxe aqui essas três mesmo, que no caso essas variáveis aqui são chamadas de independentes, né, variáveis independentes, e essa aqui é a variável dependente porque ela depende das demais, ela é formada. Mas aqui são apenas detalhes de regressão, né? Não é o caso aqui no exercício. Então a gente vai utilizar o SoftGRETL para fazer análise da assimetria e curtose de cada uma dessas variáveis. Utilização do software, né? Vamos iniciá-lo. Fechar aqui, inicia Gretl. Vai aparecer essa tela aqui. Depois, segundo passo é clicar em arquivo, abrir dados e arquivo do usuário, conforme a imagem aqui abaixo. Arquivo, abrir dados e arquivo do usuário. Arquivo, abrir dados e arquivo do usuário. Ele vai pedir aqui a pasta, onde se encontram o conjunto de dados. E nesse momento, é importante deixar aqui embaixo ativado o tipo de arquivo, para que ele possa visualizar. Pode arrastar o arquivo para cá também, ou pode ir buscando dentro das pastas, né? Eu vou arrastar aqui. Então, dados dos imóveis, eu vou arrastar para dentro do Gretl. Seleciona ele e deixa aqui embaixo com o tipo do arquivo. E vai abrir. Ele vai perguntar isso, pode colocar não. Não é o caso aqui da gente, não é dados de corte. Não. Pode fechar essas duas abas, essa e essa aqui também. Que a gente vai ter todas as variáveis. Esse V5 aqui provavelmente apareceu porque tinha uma coluna vazia. A gente pode apagar aqui. Vamos trabalhar com essas três variáveis, VT, área e distância. As demais aqui eu vou explicar ao longo do exercício. Então vamos fazer o seguinte. Para entrar dentro das estatísticas descritivas, que é onde o software vai mostrar a curtose e a assimetria, a gente vai clicar na variável, selecionar, deixar aqui em azul, e depois clica com o botão direito e escolhe estatísticas descritivas aqui. Daqui ele já vai mostrar essa tela, né? Inclusive eu tirei o print aqui, que ele chama de enviesamento, né? Assimetria. Então, enviesamento aqui, toda vez que aparecer, leia a assimetria, né? Que a gente já percebe, né, a classificação, a assimetria positiva, né, que deu maior que zero, e a curtose também, né, deu maior que zero. Curtose maior que zero é curtose elevada, né, aquela curva elevada, conforme a aula da professora Vera. Deixa eu só pegar aqui para dar a classificação correta. Então a gente tem aqui elevado, né, quando é maior que zero, achatada quando é menor que zero e normal quando é igual a zero.
Então aqui eu coloquei a tabela para ficar um pouco mais organizado. Essa tabela você pode pegar no software aqui, clicando com o botão direito, copia, e ele já vai dar essa opção aqui do Word. Então aqui a gente tem os valores de assimetria e de curtose, todos maiores que zero, né? Os dois maiores que zero. Isso para o valor total, né? Agora vamos para a área. Seria repetir o mesmo procedimento, eu não vou ficar repetindo aqui para cada um, para não deixar o vídeo muito grande. E aqui a gente também tem os mesmos resultados, né? Enviesamento, que é a assimetria, e a curtose. Todos também deram maiores que zero, né? Diferentes, mas maiores que zero. Que deu até bem próximo, né? Próximo, quase 1,8 os dois aqui. E a distância, a gente tem um enviesamento já menor, né? Bem menor, se aproximando aqui 0,47. Esse aqui também deu um valor menor, mais negativo. E a gente pode fazer a classificação conforme o valor, né? Se ele é maior, menor ou igual a zero. A classificação final ficou o seguinte, né? Para o valor ficou a simetria positiva e curtose, né? Curva elevada ou leptocúrtica, maior que zero. O mesmo para a área, né? Positiva, simetria, e curva elevada, né? Ou leptocúrtica, que é a classificação. E a distância, a diferença foi aqui, né? Que a curva deu achatada, deu menor que zero, né? Aqui, ó. Esse valor aqui deu menor que zero, então por isso que essa curva é achatada. Essa é a classificação, né? Conforme a curtose, conforme a simetria das variáveis. O exercício 2 é o seguinte: utilizando a transformação logarítmica em cada variável estudado no exemplo 1, refaça a classificação. Então, ele quer que a gente refaça o exercício 1, só que utilizando agora a transformação logarítmica. E também ele pede para comparar os histogramas antes e depois da transformação. O que vai ser feito eu não vou usar VT igual a 760 mil, mas sim VT igual ao logaritmo, né? Logaritmo de 760 mil. Seria isso. E isso para os demais casos também. Eu não vou usar 68, mas ln de 68. Não vou usar 1009, mas ln de 1009. Essa é um recurso que é muito utilizado para tentar tornar a escala da variável diferente da escala natural e tentar melhorar, né, as estatísticas da variável. Às vezes deixa, por exemplo, o coeficiente de variação menor, deixa o desvio padrão menor. Só como exemplo, vamos olhar o coeficiente de variação lá de cima, para o valor. O coeficiente de variação dele deu muito grande aqui, 0,87. Né? E aqui embaixo a gente vê que já deu bem menor, 0,06. Então, é uma ferramenta, digamos assim, um recurso que a gente usa, né? Utiliza transformações para mudar as estatísticas. Aqui no caso, o enviesamento a gente viu que deu bem melhor, né? Deu maior que zero. Tecnicamente, assim, na prática, a gente poderia considerar que é uma assimetria igual a zero, né? Como fala aqui na classificação de assimetria da aula da professora Vera. Se for coeficiente igual a zero, a gente diz que ele é simétrica, né? Então, a assimetria igual a zero seria uma curva simétrica. E aí temos também a positiva e a negativa, né? Dependendo se for maior ou menor que zero. No caso, raramente a gente vai tratar com algum dado real, né, alguma variável real, e a gente vai encontrar um valor exatamente igual a zero. Seria muito improvável isso acontecer, porque aí seria a curva normal perfeita, né? Exatamente igual à curva normal. E em termos práticos isso é muito raro acontecer, eu diria que impossível. Então, quando a gente tem valores bem próximos de zero, a gente acaba considerando que é uma classificação como simétrica, né? Aqui a gente tem uma classificação
diferente da inicial. Inicialmente a curtose dele era positiva, né, do valor, então já mudou aqui. E mudou, né, e melhorou, porque era quase 2, se eu não me engano, 1,70, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. 1,80. Então diminuiu bastante, ficou mais próximo de zero. Ainda não seria o ideal, né? Seria melhor que fosse um pouco mais próximo de zero, mas melhorou bastante depois de transformar. E a área também, a gente vê que melhorou bastante a questão da assimetria, ficou bem próximo de zero. E a curtose também, ela melhorou, ficou bem mais próximo de zero do que antes. Já a distância não foi assim possível perceber melhorias, sabe, devido à transformação. A gente for ver aqui o antes e depois da distância, a gente vai ver que antes era 0,47 e menos 0,65. Né? Aparentemente ficou tudo mais distante de zero, né? Piorou. Não necessariamente, né? Aqui fica claro que não necessariamente usar uma transformação vai garantir os melhores resultados. Então, a classificação fica desse jeito, dessa forma aqui, a nova classificação. Aqui eu coloquei a simetria positiva pelo fato de estar maior que zero, né? E aqui eu coloquei negativo porque de fato ele é menor que zero, o valor em si, esses valores que eu mostrei aqui em amarelo. A classificação realmente aqui é maior e aqui é menor, mas em termos práticos poderia ser considerada simétrica. Vale lembrar aqui que sempre é bom fazer o gráfico, né, para a gente perceber melhor essas diferenças. No gráfico, no Greta, o gráfico a gente pode conseguir aqui, ó, distribuição de frequência. Clica com o botão direito na variável, aqui em azul, clica com o botão direito e vem aqui distribuição de frequência e dá um OK na próxima aba que vai aparecer, que é essa aqui. Clica OK aqui. Aqui é para mudar o número de classes, ele já traz uma quantidade automática, você pode mudar também, mas é sempre bom deixar como o software já está programado para a divisão das classes. As classes aqui é a quantidade, né, daquelas barras do histograma. Aquelas barras do histograma, então ele já faz o cálculo. E aqui a gente, originalmente, né, você vai ver que ele está aqui selecionado, mas eu cliquei aqui para trazer o gráfico normal, né, só para efeito de comparação. Então dá o OK e a gente tem os gráficos, né? Aqui valor, eu vou botar um zoom menor. Aqui é antes e aqui depois, né? Aqui a gente tem ele antes e depois. Aqui é antes e aqui a gente tem ele depois. Aqui a gente percebe, né, aquele formato de assimetria positiva, né? E aqui a gente já percebe um gráfico mais simétrico, né? Claro que não existe simetria perfeita aqui no gráfico, mas está bem mais equilibrado do que o anterior, depois da transformação. Aqui na área também a gente percebe que melhorou bastante, né? Esse antes e depois, o gráfico foi bem mais com um jeitão assim de gráfico correspondente à distribuição normal. Não foi feito aqui nenhum teste estatístico para saber se o conjunto de dados ele é distribuído, né, normalmente, mas assim pelo formato aqui eu diria que sim, ele está bem próximo da curva normal. E aqui no último gráfico, que é a distância, a gente percebe, né, que nenhum dos dois, na verdade, ficou legal a distribuição, né? E nesse ficou pior ainda, nesse segundo aqui, que é com a situação transformada. A gente viu realmente pelos valores de kurtose e assimetria que piorou, né? Os dois pioraram depois que houve a transformação. E isso mostra também que a transformação, apesar de ser um recurso válido, interessante, nem sempre garante, né, que os resultados obtidos serão os melhores. Então é isso, os exercícios de kurtose e assimetria, espero que possam ser proveitosos.